Agora, a Associação Comercial de Cabo Frio e a Prefeitura de Cabo Frio sentaram ontem à noite para conversar. E em discussão, o afrouxamento das medidas restritivas e como lidar com a crise para o comércio. O prefeito de Cabo Frio, doutor Adriano, abriu para analisar. Vamos lá conversar com Fabiana Lima, que vai passar os detalhes para a gente. Oi, Fabi. Boa tarde. Fabi já está na região ali da orla da Praia do Forte, a gente já percebe que os restaurantes estão fechados. Fabi, os empresários conversaram com o prefeito, doutor Adriano, dizendo o seguinte, olha, a gente precisa que isso seja amenizado. E o prefeito, doutor Adriano, disse, me dê um prazo para eu analisar, para eu ver como é que eu vou fazer. Que prazo foi esse, Fabi? Isso aí, claro, a cidade tem que pensar em... Uma coisa a gente sabe, vem aí um desafio. Como manter as medidas de restrição com a economia do Estado parada? Como preservar os empregos, né? Hoje em Campos, comerciantes foram às ruas para pedir a reabertura de alguns setores do comércio, mesmo com o alerta dos especialistas para evitar o convívio social. Vou chamar o Kleber Rodrigues, ele que estava mais cedo acompanhando toda essa movimentação na região central. Como é que foi, o Kleber, essa ida para as ruas dos empresários pedindo a volta, pedindo a normalidade? Oi, Ana. Outra cidade da região serrana, a cidade de Petrópolis, né? Vamos saber se há algum tipo de negociação entre o município, o comércio da cidade de Imperial, para que as medidas sejam restritivas, sejam amenizadas ou não. O que a gente sabe até agora é que tem empresário, principalmente do setor de transporte, reclamando das restrições ao convívio social. É isso mesmo, Lucas Machado? Boa tarde. Exatamente. Ok, Lucas, muito obrigada pelas informações aí até o momento. O que os prefeitos do interior terão nas próximas semanas? Desafio atrás de desafio. Salvar empregos. Muitas famílias estão sem renda, sem sustento, às vezes sem comida. A economia também precisa ser pensada por esses prefeitos. Mas quando eu falei desafio, por quê? É tudo isso ou não permitir que os hospitais fiquem superlotados, porque a escalada do número de mortes provocadas pelo coronavírus só aumenta. Vamos ter lá novamente, porque nós convidamos um economista de Campos, ele traz para a gente uma luz no fim do túnel. Oi, Alexandre. Boa tarde. Que pergunta difícil que eu estou para iniciar esse nosso bate-papo aqui. Já de antemão agradecendo a sua participação nessa sexta-feira aqui no RJ1, agora 12h40. Você sempre muito esclarecedor, já participou várias vezes de reportagens aqui. Mas a pergunta é, o que vamos fazer daqui para frente com a economia e principalmente o trabalho informal, micro e pequenos empresários vão ser afetados, hein, Alexandre? Sim, sem dúvida. A questão inicial é a seguinte, os economistas não são treinados para resolver esse dilema entre pessoas mortas e pessoas empregadas. A gente quer vidas e sim, tá ok? Ótimo, muito obrigada pela participação. Assim como o economista estava falando, o que a gente infelizmente viu foram as medidas sanitárias chegando primeiro e as medidas econômicas correndo para alcançar. Então, acho que justamente esse conflito que a gente está tendo hoje, principalmente de opiniões, que a gente viu aí, é justamente porque as duas não vieram juntas. Então, aparenta um pouco que parece que se pensou um pouco nas medidas sanitárias e esqueceu que grande parte da nossa população depende do comércio ativo, depende para sobreviver, está trabalhando. A gente não tem uma grande classe média. O que você está dizendo é que não precisa ser uma ou outra, as duas. Duas teriam né? que ter vindo juntas, exatamente. As duas são necessárias. Parece que se pensou mais em uma e se esqueceu a outra, por isso que a gente está tendo isso. E parece que o governo está correndo para poder alcançar, para o comércio poder voltar a abrir, porque se ele tivesse pelo menos feito as medidas de afastamento e incluído medidas de apoio à sociedade, né, como ele está correndo agora para poder fazer, a gente não teria talvez uma divergência de opiniões, um impacto tão grande assim. Impacto a gente vai ter, a gente sabe, seja na parte de saúde, seja na parte econômica, impacto a gente vai ter, uma coisa imprevisível, a gente vê isso acontecendo no mundo todo, em economias gigantescas como a dos Estados Unidos agora. Não tem como a gente ir para a guerra e sair ileso, né? Exatamente, não tem como ir para a guerra e sair ileso. Você pode mandar pergunta aqui para a gente vai falar sobre, então, direito do consumidor. Tá? Vai aparecer o número aí, 98802-5203. Doutor Getúlio está aqui para responder sobre isso. Assim que acabar tudo, doutor, muita gente vai estar com os boletos, vai estar sem o dinheiro e vai falar, preciso negociar.
por onde começa a desatar esse nó? Então, o que a gente teve semana passada, né, na Alerj, a aprovação de 10 projetos apenas sobre essa situação da questão econômica. A gente esperava já há algum tempo, o governador sancionou somente essa semana, no início da semana, e a gente teve algumas mudanças. Por exemplo, energia, água, esgoto e gás não poderão ser cortados durante esse período, né, de crise. Telefone e internet, infelizmente, não foi aprovado no primeiro pacote, mas teve um projeto de inclusão essa semana, né? E aí, falando disso, nós tivemos assim um boom, se você for olhar lá no site da Assembleia, mais de 100 projetos sociais de inclusão de renda, de, por exemplo, fornecimento de renda para o pessoal que é microempreendedor, que é microempresário, para o pessoal que tem a questão do Bolsa Família, para as pessoas que têm filhos na escola pública. Então, a gente tem vários projetos que poderão ser sancionados aí. Além disso, não poderão se protestar, né, mais boletos durante esse período. Nós teremos confecção da questão do álcool gel, algumas medidas de máscara e tudo mais. E medidas como, por exemplo, a fluência das cargas na não cobrança do pedágio para cargas transitâneas, entre tantas outras medidas. Então, assim, foram mais de 100 projetos, né? Vamos com uma pergunta aqui, vamos. telespectador? Olha, essa é uma pergunta bastante comum aqui que a gente vai ver, Adinal. Cheque predatado, esposa é caminhoneiro, já não está tendo carga para trabalhar, caso fique parado, como fazer com o cheque? Já há uma resolução sobre isso? Já? Não, ainda não há uma resolução. O que a gente tem é justamente aquilo que eu estou falando, vários projetos que vão depender da aprovação e posterior sanção. Quanto à questão do cheque, se por um acaso ficar inadimplente, os projetos forem aprovados, não vai poder ser protestado, tá? Quanto àquela situação que a gente falou no início da semana, dos voos, né, da contratação de buffet e etc., isso foi modificado. O projeto que a gente teve aprovação no início da semana foi justamente mudando essa dinâmica. Agora não pode ser cobrada no estado do Rio de Janeiro nenhum tipo de taxa pelo cancelamento de voo, remarcação e etc. E isso também foi estendido para a questão dos buffets, de pacotes de viagem. Vamos lá, ó, muita gente mandando dúvida aqui pra gente. Vamos começar aqui a primeira pergunta. Vou colocar aqui, ó, no caso, esse aqui depois a gente coloca, mas é uma boa ideia. Por que a prefeitura não aproveita para tapar os buracos aí de trânsito vazio? No caso, Cabo Frio, mas pode ser outro lugar. É um pensamento bacana. Agora, peraí, isso aqui também é outra coisa. Peraí. O WhatsApp às vezes falha. Ó, isso aqui é uma dúvida bastante comum. Escola está em recesso por 90 dias. Como é que fica a mensalidade das escolas particulares sem ter aula, no caso? A gente já falou sobre isso, inclusive. A gente já falou sobre isso, sobre a situação, porque é um período de 12 meses, tá? Então, você acaba tendo que pagar, porque a reposição pode vir depois, alguns estão repassando. Agora, o aumento, para aumentar aquele lucro, o aumento arbitrário dos lucros é vedado. E os preços que foram fixados, para se comparar, é justamente os preços de início de março. Ok. Então, esse está valendo. Esse você pode cobrar, e você da terra do alho a R$40. Né? Leandro, obrigada. Getúlio, Valeu. muito obrigada pela Por participação nada. também. A gente já está fechando praticamente o nosso último bloco aqui do RJ1. Quem sabe um novo convite role semana que vem. Vamos depender aí da aprovação dos projetos. Vai ser mais projetos. E aí, Getúlio, você nos ajude, por favor. Não, com certeza. A gente Grite. espera que esses projetos econômicos eles realmente sejam aprovados de maneira séria, porque a população precisa urgente de uma definição sobre isso.